Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui. Mais uma noite. Onde que tira o som? Aí já tá chegando. Mais um vídeo aí da série do ventre ao colo. Hoje a gente vai falar de parto normal versus cesárea. Tema bem polêmico. Já temos bastante gente aqui online pra gente conversar. Boa noite. Oiê! Quarta-feira é sucesso. Quarta-feira o pessoal já está aqui esperando, ligadinho, para ouvir a gente falar, porque as rodas de quarta-noite aqui eram uma delícia, super movimentadas, e tem muita gente sentindo falta, porque era aquele momento de respiro mesmo dos casais, de se encontrar com quem está na mesma vibe, quem está buscando também, né, um parto mais legal. Exatamente. E aí é super gostoso. Quem Logo sabe que eu descobri, eu estava de 5 semanas e eu fui numa roda. Mas é muito legal. Era, óbvio, a gestante mais nova, mas foi super legal. Mas tem gestante que vem antes de engravidar. Tentante ainda. Pensante. Tem gente que vem pensante ainda, nem é tentante. E nunca é demais, assim, nunca é cedo demais. E família que vem junto, avó, amiga que vem junto, todo mundo sempre tira algum ensinamento das rodas, sempre sai daqui com uma visão diferente do que é o parto. Muito legal. Muito bom. Bom, então hoje, como eu disse, a gente vai falar de parto normal versus cesárea, um tema super polêmico aí. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, tá? Existe uma via de parto melhor que a outra? Em que sentido? Essa é uma pergunta difícil, mas assim, eu responderia: existe uma via de parto melhor que a outra naquela situação específica, naquele momento. Então, a gente não consegue definir a via de parto antes do trabalho de parto, na grande maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, uma indicação de cesárea, por exemplo, não vai acontecer durante a gestação. Ela vai acontecer lá durante o trabalho de parto, com possíveis complicações que vão acontecendo. Então, a via de parto melhor é aquela mais saudável, né, para a mãe e para o bebê, no momento do trabalho de parto, ou no momento do final da gestação em que algo aconteceu, uma intercorrência, uma patologia obstétrica. Então, depende daquela situação. Não tem algo que seja bom para todas as mães e para todos os bebês. Vai ter esse cuidado, tem que ser muito individualizado, de acordo com as histórias que vão se apresentando conforme a gestação vai evoluindo e conforme o trabalho de parto começa. Quando eu falo com os casais aqui na Comadre, eu sempre falo assim: olha, nós aqui da Comadre, nós não trabalhamos com parto natural, com parto normal, com parto humanizado, com parto domiciliar. A gente trabalha com nascimento saudável. Então, o nascimento saudável é aquele que é possível para a mãe e para o bebê, no momento oportuno, ou na entrada do trabalho de parto, ou se não for possível entrar em trabalho de parto, tiver uma outra indicação muito precisa, por exemplo, um descolamento prematuro de placenta, a indicação da cesárea é a via mais saudável desse bebê nascer, né, numa intercorrência desse tipo. Então, a gente só vai saber o que é mais saudável para a mãe e para o bebê no momento em que as coisas se apresentam. Uhum. E quando agendar uma cesárea? Quando agendar uma cesárea? Eu vou te dizer que quase nunca. Quase nunca. E por que o quase? Porque tem algumas situações muito específicas em que a mulher não pode entrar em trabalho de parto e aí a cesárea deve ser agendada, vamos dizer assim. O que seria, por exemplo, uma placenta prévia? Então, placenta prévia é quando a placenta se fixa, né,
no colo do útero, por dentro do colo do útero. A placenta, ela costuma ficar presa nas paredes do útero, ou nas paredes laterais, ou no fundo do útero. Quando ela resolve se implantar no orifício do colo do útero, ela fica ali bem em cima do colo, então o colo está aqui, a placenta fica ali presa em cima do colo. Se essa mulher entrar em trabalho de parto, começar a dilatar, essa mulher vai começar a ter um sangramento intenso, que é do descolamento da placenta. E isso vai se tornar uma emergência obstétrica, ela vai começar a sangrar muito, ter uma hemorragia e corre risco mãe e bebê. Então, uma mulher com uma placenta prévia, centro total, uma placenta que está completamente sobre o colo do útero, ela muitas vezes precisa agendar uma cesárea para 37 semanas e alguns dias ali no máximo, porque ela não pode correr o risco do colo do útero dela começar a dilatar e a gente tem um descolamento de placenta. Uma mulher que tenha tido uma ruptura uterina num parto anterior. Então, ela teve uma cesárea anterior, por exemplo, tentou um parto normal, enfim, e teve uma lesão no útero, e esse útero tem uma musculatura ali prejudicada, enfim, cicatrizes que devem realmente recomendar que ela não entre novamente em trabalho de parto, porque ela já teve um caso de ruptura uterina, não é só o caso de ter tido cesárea anterior. Então, assim, ela já teve uma ruptura, o útero dela rompeu em outra ocasião que ela tentou ter um parto normal. Então, ela não tem indicação de entrar em trabalho de parto numa nova gestação. São essas, basicamente, as indicações mais precisas. Tem outras coisas, por exemplo, algumas patologias do bebê que necessitem de intervenção, de repente um bebê com alguma malformação, que vai nascer e precise de uma intervenção imediata, que não seja indicado ele passar pelo parto normal, por alguma questão anatômica, enfim, uma hidrocefalia, um bebê que tem uma cabeça muito grande, não vai conseguir passar pela pelve materna, aí sim, né? Mas também, para muitos casos, a mulher pode entrar em trabalho de parto e seguir para cesárea. Esse trabalho de parto não precisa evoluir, né? Mas só de entrar em trabalho de parto, ela já sabe que aquele era o dia do bebê, né? Ela teve um recado do bebê que assim, ó, esse seria o dia que eu escolheria mesmo para nascer. Então, independente de eu não poder nascer de parto normal, beleza, eu ia escolher, seria hoje. E aí a mulher vai e faz a cesárea. Então, hoje o que se defende muito é praticamente esse interesse do bebê de escolher o dia de nascer. Mesmo que seja um direito da mulher escolher ter uma cesárea, que o bebê possa escolher também o dia de nascer. E aí, durante esse processo, começaram as contrações, ou rompeu a bolsa, tem sinais de que aquele trabalho de parto aconteceria por aqueles dias, pelo menos, porque a gente nem tem certeza se seria naquele dia, né? Tem mulheres que começam os pródromos, e aí, às vezes para, às vezes volta uma semana depois, então a gente não sabe nem se realmente evoluiria esse trabalho de parto. Mas se a mulher tem um desejo de fazer uma cesárea, ou tem, de repente, um bebê pélvico que está sentado e a mulher não quer bancar um parto pélvico, um bebê transverso que está atravessado na barriga, que é uma indicação de cesárea também, se ele não virar, né, de cabeça para baixo, ela pode aguardar o trabalho de parto e aí, a hora que tiver os primeiros sinais, seguir para a cesárea. Mas uma cesárea eletiva, agendada, são casos, assim, raríssimos, onde a gente vai realmente precisar marcar o dia do parto. Entendi. E por que será que, mesmo sendo raríssimas vezes que precisa realmente ser agendada, por que será que no Brasil a gente tem um número tão grande, né? Eu acho que passa de 50% dos partos via cesárea. No Brasil, a última vez que a gente teve esse levantamento, que acho que é de uns 2 anos atrás, a gente estava com uma média de 64% de cesáreas entre rede pública e privada, né? E sendo que na rede privada chegava a 95% em alguns hospitais, né? Então, hospitais de grande rede em São Paulo, maternidades super referência em São Paulo, tinham taxas de mais de 90% de cesáreas nesse último levantamento.
E a maioria dessas cesáreas é eletiva, sim, é agendada, na maioria das vezes por falta de conhecimento das pessoas sobre a verdadeira necessidade de precisar agendar esse procedimento, sobre os riscos também que elas estão se expondo ao agendar, né, ao tirar um bebê sem saber se aquela era a hora do bebê, e também a conveniência médica, né, da praticidade de ter uma agenda organizada para atender naquele dia, naquele horário, enfim, não ter que ficar à disposição das pacientes, né, das gestantes. Então, acho que tem uma junção de algumas coisas aí que vem da desinformação das pessoas, vem da conveniência médica, da remuneração ruim pelos planos de saúde também, para os médicos, não deixa de ter sua parcela de culpa, porque o médico, para realizar uma cesárea, ele recebe o mesmo valor para realizar um parto normal, então, por que ele vai se dispor a ter uma disponibilidade total para a mulher ficar ali, perder dias de consultório, sair de festas de família, perder a viagem do final de semana, se ele tiver com uma paciente para entrar em trabalho de parto, sendo que ele pode ir lá agendar e em uma hora ele está fora de lá e ter o mesmo rendimento, né? Ganhar o mesmo valor. Então, tem muitas questões envolvidas e é isso. Mas não sei ao certo, né? Mas eu ouvi falar que a gente, mesmo tendo convênio, a gente tem que pagar uma taxa, acho que é taxa de disponibilidade, que chama para o médico do convênio. E essa taxa, ela é paga independente, é o mesmo valor se é cesárea ou então parto normal. Então, o médico, ele recebe do convênio e da família, por exemplo. Isso. Isso está liberado, né, pelo CRM, eles podem cobrar e eles ficam disponíveis, por exemplo, mesmo que seja um médico mais cesarista, enfim, mas ele está disponível para, se de repente essa mulher entrar em trabalho de parto antes da data agendada para a cesárea dela, né? É uma taxa de disponibilidade para ele fazer a cesárea dela, independente se for no dia agendado ou se porque às vezes eles agendam lá para 38 semanas e vai que com 37,6 ela entra em trabalho de parto e precisa adiantar essa cesárea. Então, ele tem que estar disponível para ela de qualquer maneira, não só no dia que foi combinado para essa cirurgia, né? Então, eles cobram uma taxa de disponibilidade. Alguns cobram diferente de parto normal e de cesárea, mas, de verdade, para quem não entende o real significado, né, de se respeitar a fisiologia, do quanto é importante para a mãe e para o bebê viver esse processo, para eles não faz muito sentido essa espera, né? Então eles tentam mesmo ir levando as mulheres para acreditarem que a cesárea é o melhor caminho, que é mais prático, que é mais controlável, que é mais seguro, o que é uma concepção muito errada, né? Existe muito mais riscos na cesárea do que num parto normal. Só a gente pensar friamente, assim, bestamente, como uma cirurgia, né, contra um procedimento natural. Eu até faço, às vezes, uma comparação muito esdrúxula, mas que eu falo, eu adoro fazer comparações. Quem assiste minhas lives sabe que eu gosto de fazer comparações. Então, assim, hoje mesmo eu falei com um casal sobre isso. Desde que o mundo é mundo, os bebês nascem os dentinhos, né? Então, assim, tá lá com 6, 7 meses, 8 meses, começa a romper o primeiro dentinho. E aí, quem já teve contato com o bebê e tal, tem sobrinhos ou já tem outros filhos, sabe que a criança fica super chatinha quando o dentinho tá nascendo, dói, coça, a gengiva fica inchada e o bebê baba, às vezes tem até uma febrinha, a gente fala, acho que é do dentinho, tá mamando pior, ou quando tá na fase de comer, não come tão bem. Mas assim, desde que o mundo é mundo, os dentes dos bebês nascem assim. Só uma pausa. O seu celular tá conectado no Wi-Fi? Tá no o meu celular, não. Você quer que eu conecte no Wi-Fi? É melhor? Eu acho que vai ficar melhor, porque a conexão do Instagram tá falhando um pouco. A do computador tá falhando? Tá ótimo. Então eu vou pôr aqui no Wi-Fi. Peraí, um minuto. Já pus. Acho que vai ficar bom. Então, assim, desde que o mundo é mundo,
Os bebês passam por esse processo, que é fisiológico, do nascimento dos dentes, e eles sobrevivem, né? As mães, às vezes, sobrevivem menos que eles, porque falam, nossa, tô enlouquecendo com esses dentes. Eu mesma falo que, gente, criar filho é fácil, o que dá trabalho é dente de filho. Porque, olha, é o tempo inteiro pensando em dente de filho. Tá vindo um retorno no meu. Acho que tava aí. Ah, então tá bom. Criar filho é fácil, que dá trabalho é dente de filho, porque ou a gente tá pensando que os dentes estão nascendo e eles estão super chatos, aí chega uma fase que aí tem que escovar o dente e eles dão super trabalho para começar a escovar o dente, aí depois os dentes começam a cair e aí é outro trabalho, tem que ver o que tá acontecendo, levar no odonto, acompanhar toda essa arcada. Aí começam a nascer os dentes novos e a gente tem que ver, aí tem que pôr aparelho, não sei o quê. Aí briga para escovar, porque eles também para escovar sozinhos é ruim. Eu falo, gente, dente de filho dá mais trabalho que filho. E aí eu já tô passando pela segunda leva já, porque a segunda daqui a pouco vai cair os dentes. Quando eu penso que eu tô ficando livre, agora a Liz daqui a pouco começa a cair os dentes. E aí, voltando lá no bebê, todo bebê, ele vai passar por esse período de ficar chatinho, de ter, né, todas as questões com o dentinho. E aí, imagina, se daqui para o futuro aparece um método novo da gente abrir cirurgicamente a gengiva dos bebês, né, interna o bebê, faz uma anestesia, abre cirurgicamente essa gengiva dos bebês para facilitar o nascimento dos dentes, para que ele não tenha tanto incômodo com esse rasgar da gengiva, né, com essa erupção dos dentes. Olha que coisa invasiva, né? Sendo que desde que o mundo é mundo, os dentes nascem, e os bebês sobrevivem a esse processo, mesmo chatinhos, mesmo com todos os incômodos, e as mães também dão conta do jeito que conseguem. Mas, por que fazer isso? Se a gente pode anestesiar ele, abrir e fazer esse processo ser mais rápido, né? Já adianta isso, aí ele não precisa ficar passando por todo esse sofrimento de nascer um dentinho de cada vez, já rasga tudo de uma vez, e aí ele faz isso com anestesia, ele não vai sentir nada. E aí a gente consegue comparar isso muito com o parto normal. E trazem essa fala para as mulheres. Ah, não, para que ficar esperando o bebê nascer? Você não sabe o dia que vai ser, não sabe quantas horas vai durar, você vai sentir dor, é melhor a gente programar, é melhor a gente fazer dessa maneira, porque assim eu tenho certeza que eu vou poder estar no seu parto, porque eu tenho uma viagem dia tal, eu não sei se eu vou poder estar. E a mulher também, ela fica muito vendida, né, a essas informações, porque ela fala, meu Deus, eu não quero ficar na mão do plantonista. Meu médico falou que se for depois do dia tal, talvez ele não possa estar. Então, eu queria garantir que fosse ele. Não, então tá bom, então vamos marcar. Eu queria tanto parto normal, mas entre ter um parto normal sem o meu médico, então é melhor eu ter uma cesárea com o meu médico, porque eu já conheço, eu já tenho um vínculo com ele e tudo mais. Então, são muitas questões envolvidas que acabam deixando a mulher insegura para seguir com o plano de parto normal, porque é um evento totalmente imprevisível, né? E essa equipe que está com essa mulher, esse profissional que está com essa mulher, precisa entender essa imprevisibilidade, precisa dar segurança para a mulher de que, assim, olha, se for de dia, se for de noite, se for de madrugada, se for no feriado, se for no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, eu estarei lá, a hora que seu bebê resolver nascer. E eu também já ouvi muitas mulheres falando assim, não, com tanta tecnologia eu vou ficar lá sofrendo, eu quero médico, muito médico, anestesia. E eu acho estranho esse pensamento, porque eu nunca pensei assim, né? Eu sempre fui mais da naturalização, porque eu nasci num parto natural, né? Eu nasci de cócoras, a minha irmã mais nova também, meu pai filmou o parto da minha irmã, então a gente cresceu assistindo o parto da minha irmã mais nova, então eu nunca pensei dessa maneira, né? Então eu não consigo nem entender como que funciona a cabeça das gestantes que acabam preferindo passar exatamente por isso, por anestesia, corte, recuperação de uma cirurgia e tudo mais. Às vezes a gente ouve, soa até estranho, mas tem gestante que chega para nós e fala assim, então, eu quero um parto normal, mas eu não quero um parto humanizado. E aí a gente fala assim, o que ela pensa que é um parto humanizado? Vamos lá, né? Vamos discorrer sobre isso. Vamos desmistificar qual é a diferença de um parto natural para um parto normal para um parto humanizado. Existe cesárea humanizada? Exatamente. Então, eu sempre falo isso. Tá, você não quer um parto humanizado.
que você quer para o seu parto? Não, eu quero ter o parto normal, assim, vaginal e tal, mas se eu quiser anestesia, eu quero ter. Eu não tô, assim, querendo sentir dor até a última, não sei como eu vou lidar. Então, algumas falam, não, eu quero anestesia na primeira dor, eu não quero ficar sentindo dor, mas eu queria passar pela experiência de um parto normal, porque a recuperação é melhor, porque eu li que é melhor para o bebê e tal. Mas eu não quero essas coisas de parto em casa, nada disso, parto com doula. E aí a gente fala, amiga, você entendeu tudo errado. Calma, volta 2 casas, pelo menos, e vamos começar de novo. Parto normal. Parto onde o bebê sai da vagina. Ponto. Parto natural, onde o bebê sai da vagina sem nenhuma intervenção médica, da enfermagem, do homem, né? Só foi Deus que baixou ali e o bebê saiu da vagina. Que significa? Não teve anestesia, não teve soro com ocitocina. Então, quando a gente coloca soro para acelerar as contrações, a gente está modificando o curso natural desse parto. Então, ele deixa de ser natural. Ele é um parto normal ainda. O bebê vai sair pela vagina de todo jeito. Mas se eu tomei anestesia, eu deixei de sentir as contrações, deixei de sentir a dor do parto, não é mais natural não sentir dor. Porque é natural sentir as contrações. Se alguém rompeu minha bolsa artificialmente, ela não rompeu naturalmente. Se eu precisei de força, se eu precisei de vácuo extrator, qualquer intervenção, se eu tive uma episiotomia, né, um corte no meu períneo, deixou de ser natural. É um parto normal, com alguma intervenção. Esse parto normal, ele pode ser humanizado? Pode. O parto natural pode ser humanizado? Pode. A cesárea pode ser humanizada? Pode. O parto natural pode ser um parto violento? Pode. Por quê? O bebê sair da minha vagina sem nenhuma intervenção não significa, primeiro, que eu escolhi isso. Então, se eu não escolhi isso, já não é o parto ideal para mim, porque eu estou me sentindo violentada com isso. Tem mulheres que têm partos naturais pelo SUS, por exemplo. Fui lá parir no Hospital X do SUS. E aí, assim, me deixaram sozinha num canto. Falaram para eu ficar deitada, aguardando, que iam chamar uma enfermeira para examinar. E aí eu estava lá, e meu bebê começou a nascer. Eu comecei a gritar, me ajuda, me ajuda. E a criança saiu. E aí a enfermeira chegou e pegou meu neném. Essa mulher ela teve um parto naturalíssimo, sozinha, inclusive. Isso não quer dizer que foi um parto humanizado, de forma alguma. Ela estava desassistida, ela foi desrespeitada, ela ficou sozinha. Então, é a visão da mulher da experiência que torna isso humanizado. Se para ela, uma mesma mulher, foi para o SUS, ela estava na casa dela com a doula, ela ficou com a doula em casa até o último minuto, aí ela foi parir no hospital do SUS, chegou lá no hospital do SUS, falaram, minha filha, fica aqui que eu vou chamar a enfermeira para te examinar. E essa mulher começou a fazer força, o neném dela nasceu lindo, sozinha, e ela mesmo pegou, e ela falou, uau, ninguém nem me viu parir sozinha, aqui na cama do hospital. Ela não foi bem assistida, claro, ela estava sozinha, mas a experiência que ela vivenciou, ela se sentiu empoderada com essa experiência. Não, eu parei sozinha, sem ajuda de ninguém, era isso que eu buscava. Eu não queria intervenções no meu parto, ainda bem que não deu tempo de ninguém chegar para fazer intervenções em mim. A forma como a mulher olha para a experiência é o que diz se ela foi humanizada ou não, né? Claro, quando a gente respeita os desejos da mulher para essa experiência, é o mundo ideal. Então, aquela mulher que planejou, que tem consciência, que se informou, que tem um plano de parto, e aí aquilo foi respeitado, esse, com certeza, é o parto respeitoso, é o parto humanizado que tanto se fala. Mas muita gente teve um parto humanizado sem saber que foi, porque para ela foi ok, aquele parto, ela se sentiu respeitada, ela se sentiu acolhida, e de repente ela teve uma episiotomia. E aí você fala assim, não foi humanizado porque teve episiotomia? Se ela se sentiu bem cuidada, acolhida, respeitada, se ela foi ouvida e ela não tinha conhecimento sobre episiotomia, ela não pediu para ser feita ou não ser feita, ela nem sabia se isso existia ou não existia. Para ela, aquilo foi humanizado.
para ela foi o que coube na experiência dela e ela saiu de lá satisfatória, achando que foi ok. Claro que essa mulher, às vezes, sair desse contexto e alguns anos depois estudar sobre parto e entender melhor, ela vai saber falar, nossa, meu mundo caiu, achei que eu tinha tido um parto humanizado e não foi, né? Eu poderia ter tido um parto mais natural, eu poderia ter tido um parto com menos intervenção. Mas humanizar é você respeitar as escolhas da mulher, você ter uma escuta, né, ativa, de escutar a mulher no que ela tem para te dizer, na história de vida que ela traz, nos medos que ela tem, você acolher a família na cena do parto. E esse parto pode, inclusive, terminar numa cesárea. E essa cesárea também ser um procedimento humanizado, onde a mulher vai ser respeitada, onde ela vai ficar com os braços dela livre para receber o bebê dela a hora que ele chegar, onde o bebê vai passar por baixo do campo e vai ficar no colo da mãe todo o tempo assim que ele nascer, onde a gente pode deixar a luz baixa, o ar-condicionado desligado para o bebê não morrer de frio a hora que nasce, onde o pai também pode cortar o cordão, pode fotografar, onde eles podem colocar as músicas que eles quiserem. Essa é uma cesárea respeitosa, respeitosa com mãe, com família, respeitosa com o bebê que está nascendo também e quer um ambiente acolhedor, receptivo, né, para chegar. Então, essa é uma cesárea respeitosa. E aí tem aquela briga, né? Não existe cesárea humanizada. Cesárea nunca é humanizada. Se essa for uma escolha da mulher, ela é humanizada. Uhum. Né? A gente precisa entender que as mulheres têm os seus medos, a sua história de vida. Claro, muitas mulheres, a grande maioria, não faz as escolhas baseadas em informação de qualidade. Faz as escolhas baseadas nas histórias da família, da mãe, nos medos, no que o médico vai dizendo, né? Vai conduzindo para esse lado, e aí fala, não, eu pensei, eu cheguei a pensar no normal, mas aí eu pensei na cesárea, e aí tem um julgamento muito superficial da situação. Não se aprofunda nos riscos dessa cesárea, no que vai ter de implicações para ela, para o bebê, até para as gestações futuras dessa mulher. Então, quando essa mulher não faz essa escolha com esse aprofundamento necessário, a gente costuma dizer que não foi uma cesárea humanizada, porque ela não tinha informação suficiente para escolher. Então, foi uma cesárea, talvez por conveniência, com a informação que ela tinha ali, e mesmo que ela toque música clássica, que seja com luz apagada, que o bebê passe por baixo do campo, ficou um viés, porque essa mulher ela não escolheu isso de uma maneira totalmente consciente de tudo que ela estava escolhendo. Agora, quando essa cesárea acontece com uma mulher consciente, que estudou, que leu, que se aprofundou, que tinha um profissional imparcial ali ao lado dela, que trouxe todos os prós e contras de todos, né, os tipos de parto. Por exemplo, uma mulher que está grávida de um bebê pélvico, né? O bebê está sentado, existem alguns médicos que têm expertise para atender parto pélvico, existem outros que não têm. E aí, de repente, o meu médico atende parto pélvico, mas ele me deixa também livre para falar, olha, se você também quiser uma cesárea e não quiser passar por um parto pélvico, você pode ter um parto pélvico. E aí ele vai me trazer os prós e contras de uma cesárea de bebê pélvico, de um parto normal de bebê pélvico, e aí eu tenho embasamento para decidir. E se eu decidir por uma cesárea, ok, que essa cesárea seja feita com respeito, seja feita com acolhimento, do jeito que eu estou planejando. Então, a humanização, ela significa você ser respeitada na sua escolha. Exatamente. Humanizar é assistência individualizada, é individualizar o cuidado e não só voltado para a fisiologia, né, do parto, mas também para todas as questões emocionais envolvidas para essa mulher. Às vezes a gente tem uma mulher que teve uma experiência de parto normal anterior muitíssimo traumática, e que, por mais que agora ela esteja com uma outra equipe, que vai ter um outro olhar sobre isso, ela não consegue trabalhar isso nela de criar uma expectativa boa para um segundo parto normal. Ela, dentro dela, ela só consegue crer que ela vai conseguir se redimir, se reinventar dessa experiência
numa segunda cesárea. Ela não banca passar por um parto normal de novo e, de repente, se encontrar com algo que deixou ela tão traumatizada. Às vezes, uma mulher teve uma perda de um bebê num parto normal anterior, né, por uma fatalidade, ou um parto normal mal conduzido mesmo, e esse bebê veio a óbito nesse parto normal. Como é que essa mulher, ela ganha força para falar, não, eu vou tentar de novo. Vou lá, vou parir agora dessa vez, e dessa vez vai ser lindo. Vai dar tudo certo. Algumas conseguem chegar nesse ponto de falar, não, eu trabalhei isso em mim, eu entendi que isso faz parte da minha história, fazer a parte da história desse bebê, né, que eu honro, que passou pela minha vida. Porém, às vezes a gente não consegue ser tão evoluído a esse ponto de falar, não, eu vou tentar novamente. Então, tem muitas coisas que têm que ser pesadas, né, na decisão aí. E quando a gente está atendendo as famílias, a gente vai trazendo informação, trazendo empoderamento, né, para que as famílias se sintam donas desse processo, protagonistas desse processo, mas tem um limite, tem uma hora que a gente não consegue transpassar. E aí a família fala, não, daqui para frente a gente não está se sentindo mais seguro. Para nós a opção é a cesárea. Então, aí a gente vai para a cesárea. A Nascentia Gestante Bebê falou aqui: humanização, boas práticas, postura profissional e percepção da mulher. Aí ela falou: a assistência adequada é um direito. Se ela procura um serviço de saúde, ela busca por cuidado. E aí Exatamente. ela completou: onde não há resistência, não há violência. Que é essa visão que eu trouxe, né? Se a gente não sabe que está sendo violentada, porque eu não estou resistindo a esses procedimentos, porque para mim faz parte do parto normal. Quantas mulheres ainda hoje têm entendimento de que a episiotomia, o corte no períneo faz parte do parto, que parir na posição ginecológica é o normal, né? Que a gente que tem parto natural, de cócoras, parto na água, está inventando moda, né? Por isso que elas falam, eu não quero um parto natural, não quero um parto humanizado, que é esse parto aí, que a mulher fica em outras posições. Eu quero ter aquele parto normal mesmo, aquele parto que fica com a perna, aquele parto que corta a vagina, que toma anestesia, aquele parto normal. E o que a mulher não tem conhecimento é que essas práticas são práticas obsoletas, não são boas práticas obstétricas, e que elas podem ter um parto muito mais saudável, um parto muito mais positivo, se elas tiverem liberdade de escolher o que elas desejam mesmo para o parto, né? E quais são os riscos que uma cesárea pode apresentar? Riscos da cesárea. A gente tem os riscos da prematuridade, né? Quando ela é uma cesárea eletiva, o bebê, ele não disse que queria nascer naquele dia, e aí a gente pode estar tirando ele 1, 2, 3 semanas antes da data prevista por ele para nascer, né? Então a gente está antecipando um período aí de amadurecimento do sistema nervoso, de amadurecimento do pulmãozinho, e aí esse bebê pode não se adaptar bem aqui quando nascer e precisar de um suporte de oxigênio, né? Às vezes ter um edema pulmonar, uma hipertensão pulmonar, e isso levar esse bebê para uma UTI neonatal. Mesmo se ela tiver de 40 semanas. Mesmo se ela tiver de 40 semanas. Esse bebê, por não passar pelas contrações de trabalho de parto, ele já tem bastante prejuízo, né? Ele deixa de ter as contrações do trabalho de parto, é como se fosse ali uma massagem no bebê, né? Um aperto no bebê que vai acordando os sistemas do bebê para tudo que ele vai fazer logo mais aqui fora. Quer respirar, mamar, né? Viver aqui fora. E aí, quando ele não tem esse aviso, daqui a pouquinho você vai fazer umas coisas diferentes lá fora, amiguinho. Então, bora acordar aí seus sistemas. Ele só tava lá dentro e, de repente, ele tá aqui fora, sem cordão e sem placenta. E, só vai. Esse bebê, ele pode ter muito mais dificuldade para se adaptar com essas novas funções, mesmo se ele tiver 40, 41 semanas, tá? Mas claro, ele não nasce respirando, né? Ele não nasce respirando. Ele recebe oxigênio pelo cordão, né? E ele vai respirar pela primeira vez quando ele entrar em contato com o ar ambiente aqui fora e aí o ar entrar nos pulmõezinhos dele. Então a gente não sabe como é que vai ser isso para ele pela primeira vez, né? Principalmente porque não era aquele dia que estava previsto para ele fazer isso, né? Ele não tinha entrado em trabalho de parto, né? Ele não liberou talvez
substâncias que são específicas que o bebê só libera quando ele realmente está muito pronto para nascer. E é muito comum se agendar a cesárea com 38 semanas, às vezes pertinho de 39, porque assim, não, já tá bom e tal. Mas a grande maioria dos bebês nasce mesmo perto de 40 semanas, um pouquinho depois de 40 semanas. Então, é muito raro a gente ter trabalhos de parto de 38 semanas, 37 semanas. A grande maioria vai ser um pouco mais para frente. Esse bebê teria aí 1 semana, às vezes 2 semanas de útero ainda para se desenvolver todas essas novas habilidades. Então, a gente tem essa questão para o bebê. O bebê, ele também deixa de passar, né, pelo canal vaginal, que além de ter uma função também de eliminação dos líquidos, né, das vias aéreas, porque lá dentro do útero o bebê está dentro do líquido amniótico, então tudo dele está cheio de líquido. E aí, quando ele passa pelo canal vaginal, ele tem uma drenagem desses líquidos, por ficar ali comprimido no canal vaginal. Quando ele não passa por esse canal, ele não drena esses líquidos e a chance dele nascer com um pouquinho de desconforto respiratório, com o pulmãozinho um pouco mais úmido, é maior também na cesárea. Esse bebê ele não vai passar pelo canal vaginal e não vai entrar em contato com as bactérias da vagina da mãe, que tem uma importância fundamental na formação do sistema imunológico do bebê. Então, passar em contato com a vagina vai fazer o bebê se colonizar com bactérias boas que vão fazer o sistema imunológico dele começar a funcionar, começar a se formar. Hoje já tem N pesquisas sobre o quanto a microbiota da vagina tem de influência para o bebê, e é muito importante entrar em contato com essa microbiota. Tanto que mesmo nas cesáreas, quando os partos que a nossa equipe atende acabam em cesárea, a gente tem uma prática, as pediatras, elas pedem para a gente colocar um chumaço de gaze na vagina da mulher durante a cesárea. A gaze fica lá dentro da vagina, e aí quando termina a cesárea, o bebê nasce, a gente tira essa gaze e a gente passa em todas as mucosas do bebê. Passa na boquinha, passa no nariz, no olho, no ouvido, no ânus. Por quê? É uma forma de fazer com que essa flora vaginal entre em contato com o bebê pelo menos um pouquinho, né? Então, isso para o bebê, né? A gente tem essas questões da prematuridade, de não entrar em contato com a flora, da questão pulmonar, da maturidade, né? De uma forma geral. A gente tem riscos anestésicos, porque na cesárea tem que ter anestesia, né? Anestesia RAC, na maioria das vezes, e aí a gente tem uma questão de riscos anestésicos mesmo. É uma anestesia feita, né, no espaço entre as vértebras da coluna, precisa de monitoramento da mulher, é um medicamento, cada uma vai ter uma reação, né, a esse medicamento. Algumas mulheres têm uma punção mais difícil durante essa anestesia, às vezes mulheres que estão com mais peso no final da gestação, obesas, tem uma punção bem difícil, às vezes até uma escoliose, uma coluna um pouco mais com uma tortuosidade, o anestesista tem mais dificuldade de fazer essa punção também. A gente teve um caso recente de uma cesárea indicada intraparto, foi um parto domiciliar que virou transferência, a gente seguiu um plano do parto normal no hospital, porém, ela teve uma indicação real de cesárea no final, foi uma desproporção cefalopélvica, o bebê não desceu, mesmo com a dilatação total há muitas horas, mesmo com todos os exercícios, spinning babies e tudo mais. E essa mulher foi para uma cesárea, eu vou falar o nome dela porque eu tenho certeza que ela não se opõe, o nome dela é Beta, o apelido dela é Beta. A Beta e o Cássio, que tiveram o Caetano. Caetano tá um fofucho, delícia. E ela foi para cesárea, e na hora de fazer a anestesia, eles não conseguiam fazer a anestesia dela, foram 3 anestesistas tentando, ela teve uma média de 50 punções na coluna, foi muito, muito, muito tenso, até se pensar em anestesia geral para fazer a cesárea, que é, assim, super, um quadro, assim, de extrema, assim, muito extremo, porque isso traz muitas implicações para o bebê e tal, a anestesia geral precisa entubar a mulher, então imagina quantos riscos envolvidos. E aí acabou no terceiro anestesista conseguindo fazer a punção, mas com isso ela desenvolveu uma cefaleia pós-RAC, ela ficou 15 dias aí com dor de cabeça,
fez vários tratamentos tentando solucionar, porque quando a gente faz várias punções na coluna, a gente tem um extravasamento de líquor, né? E isso diminui a pressão do líquor, e a gente tem uma dor de cabeça como reflexo. E ela ficou praticamente assim, incapacitada de cuidar do Caetano, não conseguia se mexer. Então, é um risco anestésico. Ela, durante a cesárea também, ela passou bem mal, a anestesia subiu um pouco, então ela tinha uma sensação de falta de ar muito grande, de uma iminência assim, de morte, de garganta trancada, ela não conseguia nem falar, ela ficou com oxigênio todo o tempo. Então, imagina você viver isso no momento da chegada do seu filho. Tudo que ela queria era viver um parto domiciliar, natural, com a banheira na sala de casa, e aí, de repente, ela se viu numa situação que ela não conseguia nem respirar na hora da cirurgia para receber o bebê dela. Ela foi melhorando ao longo da cirurgia, depois, quando ele nasceu, foi voltando, a gente conseguiu tirar o oxigênio dela, e ela conseguiu voltar a falar, assim, e olhar o Caetano, mas foi muito, muito, muito difícil. Acho que foi a cesárea mais difícil que eu já acompanhei, por essa questão anestésica. Então, a gente tem os riscos anestésicos envolvidos. Que no parto normal também pode ter anestesia no parto normal, também, mas também pode não ter. Na cesárea eu tenho certeza que eu vou precisar ter, né? E a gente tem os riscos inerentes ao procedimento mesmo. Então, a cesárea, ela tem 7 vezes mais risco de morte materna do que um parto normal. Isso é bastante, né? A gente tem mais risco de hemorragia, por ser uma cirurgia. Num parto normal, a gente perde em torno de 500 ml de sangue. Numa cesárea, a gente perde em torno de 1,5 litro. Então, a perda sanguínea já é maior, mesmo não sendo uma hemorragia. Porém, a chance disso evoluir para uma hemorragia é maior do que num parto normal. A gente tem risco de perfuração de outros órgãos, perfuração de bexiga, de alças intestinais. Mas isso é se o cirurgião for ruim. Não é, gente. É risco inerente ao procedimento cesárea, tá? Já vi mulheres, a gente estava outro dia num hospital acompanhando uma mulher num parto normal. E aí, tinham 2 médicas operando uma mulher no centro cirúrgico, no mesmo andar que a gente. E aí, vieram pedir ajuda da nossa obstetra para entrar com elas na cesárea, porque tinha perfurado a bexiga da mulher durante a cesárea. E aí, elas estavam numa emergência lá, né, tentando solucionar. Tinha chamado o cirurgião geral, urologista, porque aí precisa fazer o reparo e tal. E aí pediram a Natália também para ir ajudá-las, porque a cirurgia ia ter que se prolongar, então ia ter que dar outra anestesia na mulher, e elas estavam precisando de ajuda. E não é assim, porque o cirurgião é ruim. Falar, não, era o médico, foi negligência médica, foi erro médico. Não é. Quando abre, gente, às vezes está tudo muito junto, e o bisturi passa muito perto de outras estruturas. Quantas vezes a gente lê relatos na internet de bebês que foram cortados durante a cesárea? Cortou o couro cabeludo do bebê, cortou a testa do bebê, cortou as costas do bebê, cortou o bumbum do bebê, porque na hora que o bisturi vai, às vezes ele transfixa o útero e vai no bebê. E não é negligência, não é imperícia do cara que está fazendo, é risco inerente ao procedimento. Tem mulheres que têm endometriose, só descobrem durante a cesárea, e aí na hora que o médico abre, tá tudo aderido, porque a endometriose, ela causa uma aderência, às vezes, de outros órgãos adjacentes ali, e aí na hora que vai cortar, abre e fala, nossa, e aí vira uma cirurgia muito maior para tentar separar ali as estruturas, porque a endometriose grudou tudo. E para essa mulher ter um parto normal seria muito mais saudável, né? Se ela tivesse um diagnóstico antes da endometriose e tal, com certeza ela seria aconselhada por um bom médico, né, a ter um parto normal, porque a chance de você abrir uma cesárea, uma mulher endometriótica, e encontrar muito mais aderências, ter dificuldades, bexiga colada em útero, coisas grudadas que tem muito mais chance de cortar, né? E também de depois, na cicatrização dessa cesárea, aumentar ainda mais a endometriose dessa mulher na cicatriz da cesárea e ela ter muitas dores, é maior. Então, para as mulheres com endometriose, parto normal é muito melhor. Enfim, eu acho que eu ficaria aqui falando horas sobre os riscos da cesárea,
E aí a gente ainda tem os riscos pós-operatórios, né, de ter uma infecção puerperal, a gente tem os riscos para gestações futuras, as mulheres com cesárea anterior, elas têm mais risco de abortos espontâneos na outra gestação, ela tem mais risco de rotura uterina se ela estiver tentando um parto normal na outra gestação. Então, a nossa recomendação sempre é evite a primeira cesárea, né? Muitas mulheres às vezes no primeiro filho, na primeira gestação, não tem ferramentas, enfim, não conseguem se fortalecer ao ponto de falar, não, eu quero meu parto normal, e aí falam, não, acho que eu comecei a pensar nisso tarde, eu não quero mudar de médico agora, meu marido não me apoia, eu não consigo me bancar para pagar uma equipe, então tá bom, eu vou ter cesárea, no próximo filho eu me programo e aí eu faço do meu jeito. Você vai estar aumentando muito os seus riscos, né? Se deixando levar para uma cirurgia no primeiro parto, você vai ter mais complicações na segunda gestação, provavelmente. Se já é difícil conseguir um parto normal no Brasil hoje, no primeiro filho, com uma cesárea anterior, você vai multiplicar suas dificuldades. E lembrar que o seu bebê só nasce uma vez. Então, a gente tem a oportunidade de testar todos os tipos de parto. Se eu engravidar 10 vezes, eu posso escolher parir de todas as maneiras possíveis, né? E mudar a minha experiência, a minha visão do processo. Mas o seu bebê, né, aquele Joãozinho, só vai nascer uma vez. Então, né, até onde vai o nosso direito de também escolher a forma dele nascer do jeito que é conveniente para nós e privar o bebê de ter um nascimento mais saudável, mais natural, no momento dele. E quais são os riscos do parto normal? Os riscos do parto normal. A nascente gestante falou que também interfere na dificuldade da amamentação. É um risco da cesárea. Sim, eu até parei, né? Porque tinha muito mais coisas para falar. Mas também interfere na amamentação, né? A mulher tem mais dificuldade com a descida do leite, principalmente quando a cesárea é agendada, porque o corpo não está com os hormônios ainda preparados, né, para fazer aquela segunda parte, que é amamentar, que vem logo depois do parto, né? Então, se não estava programado para acontecer agora, então vai demorar um pouco esse processo hormonal para acontecer no corpo da mulher. Ela deita grávida e levanta parida, né? Sim. Não tem um processo de trabalho de parto, com contrações, com toda a inibição hormonal que vai acontecer num trabalho de parto normal. E aí o corpo tem que dar conta disso. Tá bom, agora não tem mais bebê dentro, não tem mais placenta. Tá, então agora é leite. Então vamos produzir agora prolactina, ocitocina para o leite. Só que, né, tem que começar tudo do zero, porque fora recuperação, né, involução uterina, toda a acomodação dos órgãos internos, tudo isso. A recuperação da cirurgia em si, para muitas mulheres, é até tranquila. E aí, muita gente fala assim, não, eu quero ter um parto normal por causa da recuperação. Falou, se for por causa disso, nem se iluda, porque tem mulheres que têm recuperações muito ruins também de partos normais, né? Depende, às vezes a gente tem inflamação no cóccix, no sacro, inflamação na pubis, lacerações grandes, hemorroida. Todas são coisas que podem acontecer também num parto normal, e a gente pode ter aí um período de dor, de desconfortos bem intenso no parto normal também. E tem mulheres que têm cesáreas ótimas, porque elas ficam super medicadas pós-cesárea, né? Toma analgésico, anti-inflamatório, tudo, e se sentem super bem. Não sinto nada, nem parece que eu fiz uma cirurgia, tô andando, tô indo na UTI amamentar meu bebê que tá lá, tirar leite, tô fazendo tudo. Então não dá para ter esse comparativo, é por causa da recuperação que eu quero. Internamente, a gente sabe que vai fazer sentido, sim, o seu útero não vai estar cortado, né? Internamente, a sua recuperação realmente vai ser mais rápida. Mas não quer dizer que você vai estar se sentindo melhor, pode ser que você tenha uma série de desconfortos também no parto normal. E para amamentação, às vezes interfere tanto nessa questão da descida do leite e tal, quanto na própria logística de segurar o bebê, de abaixar para pegar, de levantar várias vezes para amamentar durante a noite. Você está com uma cirurgia, né? Então, ficar sentada várias horas na mesma posição, amamentando, abaixar, subir na cama box, são coisas que, às vezes, com a cesárea, tudo fica mais difícil. Uma mulher que tem casa sobrado para subir escada, então, são coisas que precisam ser pensadas também, como é que vai acontecer diante de uma cirurgia.
Claro que todo mundo que planeja um parto normal pode estar sujeito a uma cesárea. A cesárea, ela faz parte do plano de parto. Nós, na equipe, hoje temos 15% de cesárea, tem anos que a gente tem um pouco menos. Esse índice é do ano passado, de 2019, mas a gente já teve anos de ter 12%, agora está em 15%. E tudo bem, a cesárea faz parte do plano de parto. Contratar uma equipe não é garantia de parto normal, de parto natural, de parto domiciliar. Por quê? Porque a gente sabe que, quando bem indicada, a cesárea salva vidas, ela é um meio de nascimento saudável também, e a mulher tem que lidar também com essa possibilidade. Não dá para a gente satanizar a cesárea e falar, não, eu só falo mal, Deus me livre de ter uma cesárea, não quero saber, não quero nem pensar nessa possibilidade. Não. A gente tem que honrar e agradecer a cesárea por ela existir, porque, em alguns casos, né, ela vai precisar ser utilizada e que bom que ela existe. Tá, bom, agora voltando à pergunta que eu tinha feito, os riscos do parto normal. Então, no parto normal, a gente tem um processo fisiológico do corpo acontecendo, e esse processo, ele vai acontecer da maneira que o seu corpo estiver trabalhando. Então, ele pode ser mais longo, né? Porque a nossa produção hormonal para cada mulher vai acontecer de um jeito, e aí, ele sendo mais longo, a gente vai ter que aprender a lidar com esse processo. Então, a gente pode ter um parto excessivamente cansativo, um parto excessivamente doloroso, cada uma nunca teve contração, não sabe como é que é lidar com essas contrações. A gente precisa entender como é que o bebê vai lidar com essas contrações também. Então, da mesma forma como na cesárea a gente está defendendo também ali os interesses do bebê, no parto normal também, né? Então, às vezes o bebê começa a apresentar sinais de cansaço, o coraçãozinho começa a não ficar tão legal durante as contrações, e isso a gente chama de frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, que o bebê está dando sinais de que para ele aquele processo não está gostoso, não está legal. Mesmo que a mulher esteja super curtindo o parto, se programou, se preparou, tá tudo certo, e aí a gente vai lá e faz a ausculta do batimento, o batimento está caindo, o batimento está caindo. Então, para aquele bebê, o processo não está legal. Esse é um risco do parto normal, o bebê não aguentar as contrações e você precisar ir para uma cesárea. Quer dizer que o bebê vai desacelerar o batimento, ele vai parar o batimento durante o parto, ele vai morrer, literalmente, ali durante o parto? Na maioria das vezes, não, gente. O bebê, ele vai dando sinais de cansaço, ele vai dando sinais com essas quedas de batimento, ele vai apontando pra gente, olha, eu tô no meu limite, esse processo não tá mais legal para mim. E aí, é o olhar da equipe, é o acompanhamento criterioso, que vai dizendo qual é o limite para realmente a gente falar, não, para esse bebê não está mais legal seguir com o plano do parto normal, a gente vai para cesárea. A gente tem risco hemorrágico, então do mesmo jeito que tem hemorragia na cesárea, pode ter hemorragia no parto normal também. 5% das mulheres no parto normal tem hemorragia pós-parto, e independe de ter fatores de risco ou não, às vezes tem fatores de risco associados, era um bebê grande, era um gemelar, um parto muito prolongado, onde depois o útero não contrai adequadamente, são alguns fatores de risco, mas para a maioria das mulheres que a hemorragia acontece, elas não tinham fatores de risco, então a hemorragia pós-parto pode acontecer para qualquer mulher. Tem o risco de laceração, né, as lacerações perineais, né, da vagina, na saída do bebê, então 50% mais ou menos das mulheres não lacera, ou lacera muito pouquinho, só a pele, coisa que não precisa de sutura, vai cicatrizar tranquilamente. Uma porcentagem lacerações de segundo grau, que precisam de sutura, que precisam de um cuidado mais especial. Em alguns casos também, até lacerações de segundo grau é passível de não fazer sutura se ela não estiver sangrante, se anatomicamente ela estiver bonitinha para fechar, só com a vagina tá encostada, dá para a gente manter sem sutura. Mas existe laceração de terceiro e quarto grau, que é aquela laceração que a vagina abre praticamente até o ânus, até o reto. Essas grandes lacerações são um risco do parto normal, claro, quem tiver cesárea não vai ter laceração, mas a gente sabe que estão muito associadas a intervenções no parto. Então, uso de fórceps no parto, uso de posição ginecológica, né? Mulher presa com as pernas para cima, sem liberdade de movimentação. Uso de puxos dirigidos. Força, 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 não para, não para, não para.
Então, esse bebê que sai muito rápido, não bascula na vagina, que é um movimento de ir e voltar na vagina, isso pode fazer lacerar mais e fazer uma grande laceração. Manobra de Christeler, é uma manobra proscrita, que é subir em cima da barriga, não deve ser feita, é considerado violência obstétrica, mas em muitos lugares ainda se vê. Então, esse bebê que é empurrado pela barriga e sai com tudo da vagina, ele pode sair lacerando tudo. É um risco do parto normal. Que mais? Eu acho que falei dos principais riscos. A bolsa rota, né? A gente tem algumas situações mais peculiares, né? Por exemplo, bolsa rota, a bolsa romper e a mulher não entrar em trabalho de parto. Existe um risco de infecção para a mãe, para o bebê, pelo tempo de exposição à bolsa rota até essa mulher entrar em trabalho de parto, que isso é proporcional ao tempo. Então, quanto mais tempo eu espero com a bolsa rota, sem uso de antibióticos, eu tenho mais risco de infecção materna e fetal. Mas hoje existem protocolos. Prazo mínimo, assim, ó, até tantas horas não tem risco. Não existe zero risco, né? Tudo na vida tem algum risco. Então, hoje a gente fala, não existe zero risco para nada, mas hoje os protocolos internacionais falam em 18 horas de bolsa rota para ser necessário o início dos antibióticos. Então, a grande maioria dos hospitais acaba seguindo esse protocolo. Alguns iniciam imediatamente quando a mulher interna, alguns iniciam com 12 horas, aí cada um acaba desenvolvendo o seu protocolo. Mas a gente leva muito em consideração o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, a FIGO, os colégios internacionais mesmo de assistência ao parto, e eles falam em 18 horas de bolsa rota para início de alguma intervenção, que seria o uso de antibióticos, e aí definir com o casal a indução do parto, né? Não que a bolsa rota seja uma indicação de cesárea, né? Então é indicação de indução do parto. Até foi uma pergunta aqui da Lepeti. Quais as indicações reais de cesárea? Só finalizando, um outro risco do parto normal seria a distócia de ombro, que é uma intercorrência onde o bebê, a cabeça sai e os ombros ficam presos, tá? Tá muito associado a fetos grandes, bebês grandes, principalmente acima de 4 quilos, 4,5 quilos. E principalmente quando esses bebês grandes são de mulheres diabéticas, gestacionais ou diabéticas na vida, né? Porque são bebês que têm uma constituição física diferente, e aí eles têm os ombrinhos um pouco mais largos, e aí esse diâmetro acaba ficando impactado nos ossos da bacia da mãe, e a cabeça sai e os ombros não conseguem passar. Aí a gente precisa fazer umas manobras, que são manobras de resgate, de emergência mesmo, para a gente tirar esse bebê, e a gente tem um prazo aí de até 7 minutos fazendo manobras para tirar esse bebê com um mínimo de tempo que ele ficou sem oxigenação nesse período para nascer, né? Quanto mais tempo o bebê ficar preso nesse canal dessa maneira, ele tem mais risco de ficar sem oxigenação e chegar a ter alguma sequela. Então, é uma dificuldade, né, uma questão que pode acontecer principalmente nos partos de bebês grandes, mas também às vezes acontece nos partos de bebês um pouco menores, e aí também depende da pelve da mãe, como o bebê entrou nessa pelve. Então é obrigação de toda equipe que atende parto saber fazer manobra de retirar um bebê em uma distócia de ombro, e é uma manobra que precisa de bastante esqueci a palavra agora. A Fabi está me passando a cola aqui, destreza, mas não é. É bastante proatividade, tem que ser uma coisa muito rápida. O diagnóstico tem que ser muito, muito preciso. Estou vendo, o bebê está preso, né? Diferente do bebê que sai, a cabeça fica para fora, e depois na próxima contração os ombrinhos saem. Isso é o esperado. A maioria dos bebês, eles nascem assim, em 2 tempos, né? Num primeiro tempo, a cabeça sai, e que ela não sai inteira numa contração só, então ela vai e volta várias vezes, vai saindo aos pouquinhos, mas quando sai a cabeça inteira,
Peraí que terminou aqui a live, deixa eu só compartilhar e continuar. Voltamos. Espera aí que a Liara vai voltar, a gente vai seguir aqui mais um pouquinho. Voltamos. Então, a gente precisa... O bebê, quando nasce, ele nasce em 2 tempos. Vai sair a cabecinha, que nasce ali em algumas contrações. E aí, a hora que sai o queixinho, geralmente passa a contração. E na próxima contração, ele faz a rotação externa, vai rodando a cabecinha. E aí, saem os ombrinhos. Um bebê que está apresentando uma distócia de ombro, ele apresenta alguns sinais na hora que a cabeça sai, que a gente já identifica que os ombrinhos não estão vindo. Então, a gente chama de sinal de tartaruga, que o bebê ele faz como a tartaruga quando entra no casco, dentro do períneo da mãe, não aparece pescoço, não aparece queixo na maioria das vezes, fica só um bochechão super espremido na vagina, a cabeça começa a mudar a coloração, a gente pede para a mulher fazer força, mas o ombrinho não vem, e aí a gente já dá o diagnóstico da distócia de ombro e tem que começar imediatamente as manobras. Então, tanto precisa de um olhar muito apurado de quem está atendendo o parto para identificar uma distócia, quanto saber exatamente o que fazer. Onde esse bebê está impactado, quais são as manobras que vão conseguir tirar ele, fazer o passo a passo, porque tem uma sequência, uma ordem lógica para fazer essas manobras, pedir ajuda da mãe muitas vezes, tem uma posição de 4 apoios que auxilia para a retirada do bebê. O grande segredo de atender um parto normal é que a gente sabe que tudo pode acontecer no sentido de que cada mulher tem uma evolução diferente no seu parto. Pode ser um parto extremamente rápido, pode ser um parto extremamente demorado, pode ter uma distócia de ombro, pode acontecer uma hemorragia. É um parto que a gente tem que estar indo assim, pronta para a guerra, estou pronta para tudo, para ficar 2 dias fora de casa ou para voltar daqui a 4 horas. Eu tenho que estar com tudo fresco na minha cabeça. Todas as manobras de resgate num caso de uma distócia de ombro, todas as manobras de manejo do corpo para ajudar o bebê descer, o bebê encaixar, manobra de reanimação neonatal, se esse bebê não nascer bem e eu for a responsável pelo atendimento do bebê também. Então, isso são os riscos de um parto normal, que tendo uma equipe bem treinada para atendimento de urgências e emergências obstétricas, você vai estar mais seguro do que numa cesárea, que tem muito mais riscos por ser um procedimento cirúrgico. Então, essa é a diferença. E se o parto estiver sendo domiciliar e estiver acontecendo isso? Como que funciona? No parto domiciliar, é essa equipe que tem que estar pronta para a guerra. E 2 vezes mais, né? Porque a gente tem que estar com o material todo à mão, a gente leva as malas de parto com tudo que a gente precisa no caso das emergências obstétricas, no caso de hemorragia, a gente leva soro, material de punção venosa, a gente leva ambu para reanimar o bebê, oxigênio, material de sutura perineal. Então, a equipe tem que estar com material à mão e com treinamento constante e aprimoramento constante das técnicas para estar preparada e muito sintonizada, porque as parteiras no parto domiciliar vão em duplas ou trios, então essa sintonia entre as parteiras de uma olhar para a outra e a outra começar a fazer é o primordial, porque a equipe se conhece, a gente se fala no olhar. Eu tive uma hemorragia pós-parto no parto domiciliar agora em dezembro, e foi uma hemorragia bem grave, precisou de transferência, às vezes não precisa, às vezes a gente consegue estabilizar em casa e fica tudo bem, às vezes precisa de transferência, foi uma hemorragia que precisou de transferência. E o interessante é que assim, tinha fotógrafa no parto, era até a Flávia Jacob, que é parceira aqui da casa, e a Flá, depois que tudo terminou, ela falou assim, meninas, foi grave o que aconteceu aqui? Falei, foi, Flá, foi bem grave, né? A gente precisou transferir porque tinha risco de vida até, né? A gente sabe que hemorragia, a pessoa pode morrer de hemorragia, né? Então a gente tem que estabilizar, fazer todos os cuidados e transferir
para o suporte hospitalar, que é lá que tem bolsa de sangue, transfusão de sangue, enfim. A questão dela era relacionado à dectação da placenta. A placenta não tinha nascido, que pode ser um outro risco do parto normal. A placenta não nascer, ficar presa na parede do útero. E aí precisar, às vezes, fazer a retirada manual dessa placenta ou até a curetagem dessa placenta. É uma outra coisa que pode acontecer num parto normal. E aí, no caso dessa gestante em si, dessa parturiente em si, foi isso, a placenta não nasceu. E aí, quando a placenta não nasce, a gente tem um pouco de aumento do risco de hemorragia, e ela começou com um quadro de hemorragia. E aí, depois a Flávia veio perguntar se o que tinha acontecido tinha sido grave, porque ela falou assim, eu vi vocês numa calma todo o tempo, em nenhum momento eu vi vocês desesperadas, eu não vi correria, eu não vi vocês com semblante nem, assim, de, tipo, preocupação. Por quê? Porque a gente tem muito nítido na nossa mente, passando 1000 vezes, quais são o passo a passo da hemorragia, o passo a passo de uma distócia de ombro, o passo a passo de uma reanimação de bebê. E a gente faz as coisas com muita tranquilidade. A Flá já presenciou também o reanimando o bebê em 2 partos, e ela fala, tá, me impressiona a sua calma fazendo as coisas. Porque eu continuo tirando foto, e aí eu falo assim, gente, será que isso tá normal? Porque assim, às vezes eu vejo que o bebê não tá muito responsivo, assim, o bebê tá meio molinho, não chorou ainda, mas eu vejo você conversando com o bebê, botando aquele negócio lá na boca do bebê para mandar oxigênio, e eu falo, nossa, será que tá tudo bem? Então, depende de como a equipe está preparada para viver as emergências e as urgências. Se a equipe tem uma sintonia, a gente se olha, a outra começa a fazer já o procedimento. Então, a gente teve uma distócia de ombro no parto da Karina, que é parteira daqui da comadre. E estava toda a nossa equipe atendendo ela no parto dela. E foi no meu olhar. Eu diagnostiquei que o ombro do Luquinhas estava preso. E na hora eu olhei para a Gabi e para a Natália, que estavam na minha frente, e falei para elas, Mac Roberts, que é a primeira manobra que a gente faz na distócia de ombro. E elas já sacaram, tá, é uma distócia de ombro. E aí a gente já começou com todas as manobras e a gente conseguiu tirar o Luquinhas depois de algumas manobras. Então foi uma emergência obstétrica, precisou de bastante manejo, mas a equipe está pronta para isso. Saber diagnosticar rápido, agir rápido, saber o que fazer e não ficar todo mundo igual a barata tonta se batendo, é o que faz o mais risco ou menos risco. Muitas vezes estar dentro do hospital, por que as mulheres morrem de hemorragia dentro do hospital às vezes? Porque a hemorragia não é diagnosticada nos tempos corretos, deixam de observar sinais importantes de que aquela mulher já sangrou além do que deveria. A chegada do material da farmácia, o pedido desse material às vezes demora um pouco, até, vamos fazer uma ocitocina, tá bom, pede na farmácia, vai chegar da farmácia, isso não tá na sala de parto, muitas vezes, ali pronto. E às vezes também pula-se etapas. A etapa de hemorragia pós-parto é fazer tal medicação, depois tal, depois tal, depois tal. Às vezes o profissional, não vou fazer essa, faz logo a outra, e deixa de fazer o processo da maneira correta. Estar dentro do hospital não garante, né, que vai estar tendo a melhor assistência. Muitas vezes, se eu estiver num parto domiciliar e tiver uma emergência, se eu tiver com a minha equipe preparada, com a mala de parto do lado, com material, com soro, com ocitocina, com ergotrate, com tudo que a gente precisa para manejar uma hemorragia pós-parto, a gente vai ter um cuidado muito mais ágil e mais rápido do que num hospital onde a gente tem que separar todo esse material e as pessoas têm que ter um time assim de, nossa, acho que ela está sangrando um pouco além. No parto domiciliar, a gente fica muito mais ligado, é um cuidado 3 para 1, né? São 3 parteiras olhando aquela mulher e aquele bebê. Então, o nosso cuidado é totalmente individualizado. No hospital, às vezes, é uma equipe que está atendendo várias mulheres em trabalho de parto. E essa equipe não consegue dar conta de ter esse olhar tão de perto para todas as intercorrências que essa mulher pode apresentar no parto e no pós-parto. Nossa, gente, muita informação. Fizeram uma pergunta aqui. Cadê? Perguntaram se você já presenciou bebê ou a mãe vindo a óbito no parto domiciliar. Não, graças a Deus não. Nem quero que esse dia chegue. Mas
A gente sabe que existem fatalidades, conheço amigas de equipes que já tiveram óbito fetal, materno não, materno é uma coisa bem mais difícil mesmo de acontecer, porque geralmente está muito ligada a maior causa de morte materna hoje no Brasil é pré-eclâmpsia, né, que é a hipertensão na gestação. Uma mulher com pré-eclâmpsia não vai parir em casa, né, porque ela não é risco habitual para parir em casa. E hemorragia pós-parto, né? Mundialmente é hemorragia pós-parto que é a maior causa de morte materna. Porém, porque ainda na maioria dos lugares ela não é manejada da maneira adequada, né? Com essa eficiência no diagnóstico, no tratamento, no passo a passo e transferência no tempo oportuno, né? Então, se eu tenho hemorragia pós-parto, a gente vai acompanhando essa mulher na estabilização, a gente vai acompanhando no índice de choque, que é um índice que a gente faz um cálculo com os parâmetros, os sinais vitais da mulher, pressão, frequência cardíaca, e aí se ela está apresentando sinais de choque, eu já estou providenciando transferência. E isso é o que vai fazer a minha assistência ser adequada e a transferência. Claro que eu preciso do hospital de retaguarda, a no máximo 15 minutos de distância, então eu tenho que ir providenciando isso, pensando em toda essa logística do tempo que eu vou levar para sair com essa mulher de casa, chegar no hospital, acionar a SAMU, que geralmente a gente transfere via SAMU, e eu preciso pensar em tudo isso. Mas lembrando que a chance disso acontecer no parto normal é 5% e que na cesárea a gente tem 10 vezes mais risco de hemorragia do que no parto normal. Entendi. E assim, uma mulher, como que ela pode saber se realmente o obstetra dela acompanha um parto normal, né? Se ele faz, porque tem muitos que não fazem, mas também não falam que não fazem, né? Eles deixam para a última hora. Tem alguns sinais, alguma coisa que ela pode perceber? Tem, assim, o sinal mais clássico é aquele obstetra que não desmarca consulta, né? Porque médico que atende parto normal, ele desmarca a agenda várias vezes, geralmente. As gestantes que a gente acompanha aqui, às vezes falam, nossa, a doutora Natália desmarcou, a doutora fulana desmarcou, aí remarcou e desmarcou de novo. Por quê? O médico que está atendendo parto, ele tem que sair e desmarcar a agenda toda. Fatal. Não, nunca desmarcou a agenda sua. Beleza, você pode ter sido afelizada e nunca coincidiu, né? Dá uma perguntada na sala de espera, né? As outras mulheres estão aguardando para passar. Foi parto normal? Foi cesárea? Né? Veio para tirar pontos, né? Não, vim para tirar retorno, tá com bebê. Veio passar no médico? Como foi seu parto? Pergunta para as recepcionistas. Doutor fulano, atende mais parto normal ou mais cesárea? Pergunta no plano de saúde. Hoje os planos de saúde têm uma lista também, eles são obrigados a fornecer esses dados para as usuárias. Foi uma recomendação aí que surgiu há um tempo atrás para realmente tentar que as mulheres tivessem essa transparência na hora de escolher o seu médico. E aí os planos de saúde hoje têm os índices de parto normal e de cesárea dos obstetras que atendem pelo plano. E aí liga no seu plano, passa o nome CRM do seu médico e fala, eu queria saber a taxa de cesárea do doutor fulano. E eles passam, e aí você vai se impressionar, porque vai estar lá 100%, né? Na maioria das vezes. E aí tem uma série de perguntas que você pode ir fazendo, né? Quais são as indicações de cesárea? Até quanto tempo eu posso esperar? Né? Posso esperar até 41 semanas, 42 semanas. E o que você faz se eu não entrar em trabalho de parto? Induz o parto ou vai para cesárea direto? Quais são os métodos de indução? Como é que a gente pode induzir? Usa métodos naturais ou só usa os métodos farmacológicos? Quais são esses métodos farmacológicos? Se a minha bolsa romper, até quanto tempo espera? Faz o quê? Se não entrar em trabalho de parto, induz ou vai direto para cesárea? Tem diferença o tamanho do bebê para parto normal, né? Até que tamanho o bebê tem que ter para nascer de parto normal? Se meu parto for prematuro, mesmo assim pode ser normal? Eu posso escolher a posição do meu parto? O parto tem que ter anestesia? Pode ser sem anestesia? Posso ter minha doula no meu parto? Posso escolher a posição de parir? São meios de ir testando os limites do seu médico mesmo. Porque quando o médico ele é a favor do parto normal, da fisiologia, para muitas dessas perguntas ele vai ter respostas tranquilas. Não, se
o bebê for grande, mas você não tem diabetes gestacional, tudo bem, o parto normal. Não, tudo bem se chegar a 42 semanas, é o máximo que a gente vai poder esperar. Não, claro, sua doula pode comparecer ao parto, pode te acompanhar, acho super legal o trabalho das doulas. Se romper a bolsa, a gente vai aguardar e pode fazer a indução do parto. São perguntas que podem te dar uma base aí para ir testando, né, se esse médico está bem intencionado, enfim, ter relatos de amigas que tiveram partos com ele, né? Então, às vezes você tá com esse médico por indicação de alguém. Como é que foi o parto dessa pessoa, né? Ah, não, ele já fez o parto de 2 amigas minhas. Como foram? 2 cesáreas. Como é que você... Ah, não, mas elas falaram que eu sempre fui a favor de parto normal, mas nossa, que coincidência as 2 terem acabado em cesárea. Quais foram os motivos das cesáreas delas, né? Elas entraram em trabalho de parto, pelo menos, para indicar essa cesárea, né? Ou foi, ah, não, porque o líquido baixou, ah, porque o bebê parou de ganhar peso, indicações que são super duvidosas, cordão enrolado, né? Indicações que são mega duvidosas e que a gente realmente entende que talvez foi uma forçação de barra para indicar uma cesárea desnecessária. Entendi. A Dessa perguntou aqui. Outra coisa que queria saber: após o parto domiciliar, a mãe e o bebê precisam ir até o hospital? Não, não precisam. A equipe que atende o parto domiciliar, ela tem uma equipe de enfermeiras obstétricas ou obstetrizes, né, que a gente se chama de parteira. Essa equipe, ela tem competência, conhecimento técnico para atender o parto e o pós-parto, né, inclusive os primeiros cuidados com o recém-nascido. Então, a gente vai fazer o exame físico do bebê, vai fazer os primeiros cuidados, que é a aplicação da vitamina K, auxiliar na amamentação, e aí a gente vai acompanhar vocês e indicar os exames que precisam ser necessários, né? Os exames que são necessários. O teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do coraçãozinho, o teste do olhinho, coisas que são feitas no hospital, quando o bebê nasce no hospital, porém que vocês terão também que fazer no parto domiciliar, mas nada é muito urgente. A gente pode fazer aí dentro da primeira semana de vida do bebê, né? Sem correria, sair de casa aí na primeira vez com 6, 7 dias de vida do bebê, fazer a primeira consulta ao pediatra, levar para fazer o teste do pezinho, e aí a gente vai orientar vocês para fazer esses procedimentos que são super tranquilos e rápidos para fazer, nada que seja difícil de encontrar, enfim, ou caro, tudo, na maioria das vezes, é feito sem custo, o teste do pezinho faz na PAI sem nenhum custo, as vacinas você pode levar ao posto de saúde para tomar, ou se quiser levar uma clínica particular também, mas dentro do primeiro mês de vida, fica dentro do calendário vacinal, então não tem uma urgência de fazer essas vacinas logo que o bebê nasce. A vitamina K a gente orienta vocês comprarem para fazer a aplicação em casa, e a gente aplica, ou vocês fazem via oral. Então, são coisas muito simples que precisam ser feitas com o bebê e a gente vai dar conta de fazer, a equipe vai fazer, vai orientar vocês. Depois do parto domiciliar, a gente tem uma visita com 24 horas, uma visita com 72 horas e a gente fica em contato constante por telefone, por WhatsApp, até 40 dias depois do parto, para acompanhar aí a amamentação, né, tudo que tiver de demanda do pós-parto. Legal. Bom, acho que por enquanto ainda não entrou mais nenhuma pergunta aqui. Acho que o papo foi bem esclarecedor. Queria só para terminar que você fizesse um resumo bem rápido, bem objetivo de assim, prós e contras do parto normal versus cesárea. Prós e contras. Parto normal, mais saudável, mais seguro do ponto de vista de intercorrências para a mãe e para o bebê, mais fisiológico, mais natural, recuperação dos órgãos, enfim, da fisiologia toda mais rápida, amamentação mais fluida, bebê que passa pelos processos fisiológicos que vão ajudá-lo aqui fora. Eu diria que mais saúde, de uma forma geral, né? Uma experiência, quando vivida com respeito, mais prazerosa para a mulher, mais empoderadora, mais íntima, mais calorosa, uma recepção mais da família como protagonista. Esses são os prós. Contras do parto normal: imprevisível, demorado, dolorido, na maioria das vezes.
e lidar com as expectativas de muita gente nesse processo, que não são só do casal. Tem uma família aguardando junto, tem amigos aguardando juntos, tem pessoas com histórias, né, diversas para contar para gestantes, então sempre tem uma grande expectativa quando uma mulher está esperando por um parto normal, e muitas histórias envolvendo, e às vezes isso gera um estresse emocional grande, um desgaste de energia, de ficar aguardando esse processo acontecer naturalmente, com tanta gente em volta falando várias coisas. Então, acho que seriam os maiores contras de um parto normal. Essa falta de previsibilidade, a demora, a dor, né? Lidar com um processo totalmente sem controle, onde eu vou ter que me entregar, e também lidar com as expectativas das outras pessoas que estão ali em cima de mim todo o tempo. Prós e contras da cesárea. Prós, planejada, né? Eu posso agendar, posso estar escovada, maquiada, de unha feita, posso chamar minha família para assistir lá do aquário, tem várias maternidades que tem, né, o vidro, que eu consigo ver o bebê nascendo. Eu não sinto dor na hora do procedimento, na maioria das vezes, né? Se for uma analgesia bem feita, uma anestesia bem feita, eu não sinto dor na hora, né? É um processo controlado do ponto de vista médico, porque os médicos falam, eu controlo tudo que acontece numa cirurgia. Então, é um processo mais controlável para o médico. E para a família também, né? Eu posso agendar, posso deixar tudo esquematizado, marcar minha licença maternidade para não perder nenhum dia, marcar as férias do meu marido para não perder nenhum dia, escolher o signo do bebê, né? São prós da cesárea. E aí, cada um lê, né, esses prós como entende. É difícil para mim falar em pró, gente. E contras, todos que eu já falei aqui, né? Não avisar o bebê que ele vai nascer, não deixar que ele passe pelas contrações, evitar que ele tenha todo esse processo de amadurecimento que o parto normal traz, se expor a mais riscos anestésicos, se expor a mais riscos pós-operatórios, ter 10 vezes mais risco de hemorragia, o bebê ter 7 vezes mais risco de desconforto respiratório, ter 3 vezes mais risco de morte materna, risco para as gestações futuras, de ter mais aborto, de ter mais acretismo placentário, de ter mais rotura uterina na tentativa de um parto normal depois de cesárea, menos taxa de sucesso num parto normal após cesárea. Acho que falei. Acho que é isso aí. Então é isso, gente. Foi ótima a nossa live de hoje. Também tirei... Cada dia 1 milhão de dúvidas aí que eu acabo tirando. Eu acho que eu comi uma pergunta só, eu vou tentar ser bem rapidinha, que acho que a Le Petit tinha perguntado das indicações reais de cesárea, e aí... Eu fiz essa pergunta, mas a gente não conseguiu. E aí entra em outra coisa e não finalizou. Eu vou bater só nas reais, porque tem algumas relativas e tem algumas tem relativas absolutas e tem algumas que depende do caso. Então, indicações absolutas de cesárea. Bebê transverso, né, atravessado na barriga, não nasce de parto normal. Não que não tenha coisas que a gente possa fazer antes para ele virar, que tem algumas coisas, manobras, enfim, coisas que a gente pode fazer para ele virar. Mas se ele ficar transverso até o dia do parto, ele não nasce de parto normal. E não que essa cesárea precise ser agendada. Ele só vai nascer de cesárea, mas pode ser no dia que ele entrar em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto, vai para cesárea. Placenta prévia, placenta que recobre o colo do útero, como eu expliquei aqui no começo, não pode deixar o colo do útero dilatar, porque a placenta vai nascer antes do bebê, indicação de cesárea. Descolamento prematuro de placenta, placenta descolou da parede do útero antes do trabalho de parto, antes da dilatação completa, o bebê não está ali na vagina nascendo, porque se estiver na vagina nascendo é a via de nascimento mais rápida, dá para fazer um fórceps, um vácuo e tirar esse bebê rapidamente. Não está nascendo, descolou a placenta e a mulher está fora de trabalho de parto, emergência obstétrica, cesárea o mais rápido possível. Prolapso de cordão, que é quando o cordão umbilical nasce também antes do bebê. O cordão umbilical, muitas vezes, quando se rompe a bolsa artificialmente com um bebê muito alto, esse cordão umbilical ele pode escoar para dentro da vagina e ficar no canal vaginal. E aí, quando a cabeça do bebê começa a descer, ela pressiona esse cordão umbilical nas paredes vaginais e esse cordão fica comprimido, podendo diminuir a oxigenação para o bebê. Então, quando a gente diagnostica um cordão, um prolapso de cordão, né, um cordão na vagina da mulher,
é indicação de cesárea, desde que também esse bebê não esteja já nascendo. Se ele estiver já nascendo, tá com a dilatação total e o cordão tá vindo junto, a gente fala força, 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 vamos ajudar o bebê a sair rapidinho, porque o cordão tá aqui, mas o bebê também tá aqui, a dilatação já foi. Então, que é totalmente diferente do cordão enrolado. Enrolado, não. Prolapso de cordão é uma coisa, cordão enrolado é outra coisa. Cordão enrolado nem de perto, nem de longe, nem relativa, nem absoluta, nem nada de indicação de cesárea. Herpes genital com lesão ativa no dia do parto. Mulher que tem herpes genital e tá lá com a feridinha ativa no dia que ela entra em trabalho de parto. É uma indicação de cesárea porque existe a chance de contaminar o bebê. Não é HPV, tá? Não é nenhum outro tipo de doença vaginal, é herpes genital. Então, herpes genital, lesão ativa no dia do parto, é indicação de cesárea, tá? Alguns estudos internacionais falam que se não for lesão primária, infecção primária, que a mulher já teve herpes outras vezes na vida, que a chance do bebê contaminar é menor e tal, mas hoje ainda o consenso que se usa aqui no Brasil é esse. Se a mulher está com a lesão ativa no dia do parto, ela não tem parto normal. Porém, quem já sabe que tem herpes genital, faz o uso da medicação ao longo das últimas semanas, a partir de 36 semanas, começa a usar o aciclovir, que é a medicação para herpes, tomar os comprimidos, não tem contraindicação de tomar, e aí evita que surja uma lesão nessas últimas semanas para não impedir o parto normal. Acho que eu falei de todas. Mas aí tem uma série de outras que são assim relativas, bebê sentado, gemelar, cesárea anterior, são indicações que a gente conversa caso a caso, entende os riscos e aí entende os riscos que aquela família banca, né? Que aquele profissional tem expertise, tem experiência para bancar também, para decidir junto a melhor via de parto. Ai, que maravilhosa essa live! Foi ótimo. Beleza! Amanhã estaremos aqui novamente e a gente vai falar amanhã sobre o que pode e o que não pode na gestação. Isso aí, amanhã é o dia de fazer perguntinhas de pode ou não pode mesmo, porque gestante é a mais proibidona de tudo, né? Fica lá só chupando o dedo e todo mundo fazendo tudo. Fala, não, você tá grávida, não pode. Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui no Insta, ó, para quem tá no YouTube. Gente, eu fico fazendo a live olhando para cá, porque eu tô no YouTube com a Liara no computador e tô no Insta aqui. Mas aí por isso que eu fico assim, torta todo tempo. Mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories agora, do Insta, e vou deixar lá para vocês colocarem o que pode e não pode na gestação. E aí vocês perguntem, porque aí amanhã a gente comenta na live, porque tem um monte de mito também de pode ou não pode, tem um monte de gestante aí passando vontade de várias coisas, de comer japonês, de fazer várias coisas, porque diz que não pode, tá? Então, fica aí a dica, deixem as perguntas. E também a gente vai aproveitar esse momento, né, tá, para convidar o pessoal para entrar lá para o grupo do Telegram. Explica para eles um pouquinho sobre o seu trabalho lá no grupo do Telegram. Pois é, a gente tem um canal no Telegram que chama Gestar, Parir, Maternar, Comadre, que é um canal onde eu posto diariamente assuntos relacionados à gestação, ao parto, ao pós-parto também. Vou comentando coisas da amamentação, vou comentando coisas do meu dia a dia. Quando eu estou em parto, mando o áudiozinho lá, mando o videozinho lá, vou compartilhando com vocês as histórias de parto também, os relatos dos partos que eu atendi. E é um lugar bacana para vocês irem acompanhando conteúdos legais que às vezes a gente não coloca aqui no Insta e não coloca no YouTube também. Então tem bastante coisa que eu acabo postando só lá e não vem para cá. Então quem quiser participar, o link tá na bio, né? Isso. O link tá na bio do Insta da Comadre, tá? Entrem lá que vocês conseguem se inscrever no canal e acompanhar os conteúdos, tá bom? Quem quiser também me acompanhar no Insta, meu Insta thais.comadre, lá também tem o link na bio do canal do Telegram. Exato. Então é isso, gente. Muito obrigada por mais essa noite juntos. Estou adorando. Amanhã a gente está de volta para conversar mais um pouquinho. Não deixa de participar, deixar lá no Stories a sua pergunta para a gente poder responder amanhã. E é isso. Muito obrigada, tá? Boa noite. Obrigada, Li. Para todo mundo. Obrigadão, até amanhã. Bom descanso. Daqui a pouco o horário das lives.
Obrigada, ó. Beijo para todo mundo que acompanhou Beijo, aí no gente. Insta. Valeu. Bom descanso, galera.